Falar do Cruzeiro a partir de agora. O Cruzeiro joga daqui a pouco contra o Flamengo, transmissão da Itatiaia. A Itatiaia vai transmitir também para você que está no YouTube, né? E nos canais 610 AM, 95,7 FM, essa semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aí eu pergunto para você, o Cruzeiro entra nesse clima daqui a pouco, para cima, leve? É isso ou não, Pansieri? Boa noite. Ô, Damião, a gente acha que tem que entrar leve, né? Mas pra garotada deve ser uma pressão gigante, né? Boa noite pra você, pra quem nos acompanha. Deve ser uma situação realmente normal, né? Pra essa turma do Cruzeiro. Os jogadores comandados pelo técnico Fernando Seabra. Por exemplo, vai ter a volta do Josefer, né? Vai ter a volta do Arthur Viana. Esses jogadores devem retornar. O Vitinho, ele vai cumprir suspensão. Eu não sei se o Dorival joga, acho que o Dorival não atua, não vai atuar. Pode ser que o Vitor Jesus atue improvisado na lateral esquerda. A gente vai conhecendo, né, essa moçada do Cruzeiro base, né, do Cruzeiro Sub-20. Para quem está acompanhando no YouTube, a imagem é do time principal. Nós estamos falando do time que vai disputar hoje com o Flamengo, né? Esse aí é o time que faz o trabalho principal com o técnico Nicolas Larcamon. Mas hoje a expectativa é que esse time possa superar e encarar o Flamengo aí de igual para igual. Agora imagina, Damião, o Cruzeiro voltar a disputar uma final de Copa São Paulo, né? Vai acontecer. Dia 25, que é o dia do aniversário da capital paulista, o Cruzeiro fazendo essa final. Pode ser algo também impressionante em termos de valorização dessa base do Cruzeiro. Campeão mineiro, né? Campeão da Copa do Brasil. E pode ter aí uma tríplice coroa, campeão da Copa São Paulo. Da Copa São Paulo. E vou te falar um negócio, não está muito longe disso não, viu, Pansieri? Não está muito. E vou falar, não é porque a gente está aqui em Belo Horizonte, na terra do Cruzeiro, não. Porque hoje, se você for nas casas de apostas, eu estava olhando agora há pouco, se você for ver, o Cruzeiro é favorito para muita gente. O Cruzeiro é favorito para muita gente, não é só para gente, não é só para nós mineiros, não é só para nós de Belo Horizonte, não. O Cruzeiro é favorito hoje para muita gente, porque o time do Cruzeiro, o que ele apresentou na Copa São Paulo até agora, é que o credencia a fazer com que a gente pense assim dele para chegar à final da competição. E eu vou trazer em números, posso, Damião? Pode, claro. Só para a gente trazer o que foi o Cruzeiro nessa competição. São 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 17 gols a favor, 1 gol contra. E aí a artilharia. Fernando, 4. Guimeira, 3. O Arthur Viana, 3 gols. O Fernando, 4 assistências. Então, Vitinho, 2 assistências. Então, é um time aí que vem fazendo um bom trabalho. E vale lembrar que o técnico Fernando Seabra pode ser também o último ato dele, né? A Copa São Paulo, de malas prontas para Bragança Paulista para comandar o Bragantino. E ele já mostrou a competência dele com o time do Cruzeiro na Copa São Paulo, já mostrou em outras oportunidades para a torcida do Cruzeiro e agora vai ter o espaço dele no futebol profissional com um pouco mais agora de projeto, né? Mas sinceramente o Bragantino, ele até anunciou a saída do técnico do Sub-20. O caminho para o Seabra é para se deixar o Cruzeiro realmente assumir a base, o Sub-20 do Bragantino, né? Tem o Pedro Caixinha lá no comando do time principal, e aí ele vai para fazer essa função no Bragantino, dar uma ajeitada na casa lá. Mas eu ficaria aqui, deixava onde ele já ajeitou, porque ele é uma das pessoas que ajeitaram o Cruzeiro. E o time principal no passado, Damião, que tava, com todo respeito ao Zé Ricardo, mas tava uma confusão. Uma bagunça, um time, você não sabe, a gente não conseguia escalar o time, né? Muito ruim. E ele, taticamente, com o Paulo Autuori, teve um papel preponderante, né? Porque ele era o homem da tática. A gente já falou isso aqui na turma do Bate-Bola recentemente. E o Paulo Autuori era o homem do vestiário, da experiência, não foi campeão do que foi à toa, foi uma grande dobradinha e acho que foi ali o grande trunfo do Cruzeiro para ficar na Série A. A torcida do Cruzeiro esgotou os ingressos para o jogo contra o Vila? Sim, Damião. E tem novidade quarta-feira? Tem novidade quarta-feira, vamos passar então aqui já a régua, às 7h15 a nossa jornada começa, para 7h30 esse Cruzeiro e Flamengo, estarei nessa também com o nosso timaço da Itatiaia, mas para quarta-feira foram mais ou menos 1.000 ingressos, e ó, acabou. É rápido, ali é rápido. Os cruzeirenses de Nova Lima já compram. Exatamente. Então, torcida do Cruzeiro marcando ponto, né? Batendo ponto para quarta, esse duelo contra a equipe do Vila Nova. No estádio Castor Cifuentes vai ser a estreia do Cruzeiro. Agora, tem algumas questões, Damião. Vai ter estreia? Vai ter Dineno, vai ter Zé Ivaldo, caminha para isso. Vai ter o Nico, Larcamon, o Rafa Silva deve começar no banco, é uma tendência. Agora a dúvida é o Romero. Isso que eu ia falar, e o Romero?
o Romero, ele sentiu, não é lesão, gente, ele só sentiu um desconforto depois do jogo treino. E aí o Cruzeiro faz um serviço importante neste início de ano, que é pegar o jogador e mapear potência, né, potencialidade, o que está precisando de melhorar. Evitar uma lesão. Evita uma lesão, Damião. E aí o Cruzeiro está fazendo um trabalho bem legal com o Romero, de fortalecimento, condicionamento, para que ele possa aguentar essa rotina que vai ser pesadíssima em 2023 e 2024. Mas antes, o nosso Emerson Pansieri, porque o Cruzeiro joga daqui a pouco às 7h30, transmissão da Itatiaia, Copa São Paulo de Futebol Júnior, clássico contra o Flamengo em São Paulo. O Cruzeiro já está confirmado, é isso, Pansi? Exatamente. O time do técnico Fernando Seabra, tendo o Joseph aí no meio-campo, a equipe com Otávio no gol, Carlos Gomes, o peruano, na lateral direita, a zaga de Pedrão, Bruno Alves e o João Gabriel. João Gabriel, lateral pela esquerda. Henrique Silva, né, o Seninha, com o Josefer e o Xavier, Teves, Fernando e Arthur. Esse é o Cruzeiro para a bola que rola daqui a pouquinho, a transmissão aqui na Itatiaia. Damião. Tá certo, obrigado, Pansi. Já coloquei esse assunto na roda aqui para os nossos comentaristas, pro Alexandre Simões, Edu Pansi, e para você, Nath Fius, eu começo com você, começo com as mulheres. Ô, Nath, você acredita na vitória do Cruzeiro hoje? Com dificuldade, com facilidade, ou não acredita na classificação do Cruzeiro? Boa noite. Boa noite, Álvaro. Um abraço para você, aos ouvintes da Itatiaia, também os colegas aqui do nosso debate dos comentaristas. Eu acho que é possível, sim, Cruzeiro se classificar. Tem um time muito organizado. O coletivo do Cruzeiro tem feito a diferença nos últimos jogos. Uma equipe que consegue se defender bem nos momentos em que é mais pressionado. Tem uma outra coisa que é importante a gente dizer, por mais que a equipe do Cruzeiro tenha sofrido alterações de escalação para essa copinha, inclusive de jogo para jogo dentro do torneio, o time tem uma base, né? Uma base que é vitoriosa, uma base que jogou junta e foi campeã da Copa do Brasil, campeã do Campeonato Estadual. Então são jogadores também que estão acostumados a esse nível de pressão, jogos decisivos, jogos que valem título, que valem vaga. Então acho que é um Cruzeiro que chega preparado e ainda tem o ponto de desequilíbrio individual, né? Principalmente o Fernando lá na frente, que tem conseguido mostrar na categoria de base o seu talento, tem tido as oportunidades, a minutagem, é a referência ofensiva dessa equipe. Então acho que vai ser um jogo duro. O Flamengo também vem fazendo um bom torneio, mas acredito sim que o Cruzeiro possa se classificar. O Alexandre Simões, para você o Cruzeiro é favorito contra o Flamengo? Boa noite. Boa noite, Álvaro. É muito difícil a gente falar isso em jogo de base, né? Principalmente na semifinal, envolvendo duas grandes equipes, duas grandes camisas. E isso, Copa São Paulo não faz tanta diferença como nos times principais, mas de toda forma, o Flamengo tem muita tradição na base. Agora tem um aspecto que é muito importante a gente destacar no jogo de hoje e que aí a gente não sabe se vai favorecer ou não ao Cruzeiro, que é o fato de que o Flamengo está jogando o Campeonato Carioca basicamente com o time sub-20, né? Inclusive, alguns garotos que devem estar em campo hoje foram reforçar o grupo no jogo de ontem em João Pessoa, né? Na Paraíba. Acho que são 6 ou 7 meninos, né? Então é um Flamengo mais desfalcado. E um Cruzeiro também um pouco mexido, um pouco mudado, mas é um Flamengo que tem esse porém, né? Hoje eu falei no Rádio Esportes, o Cruzeiro tem 6 jogadores no time principal e um na seleção olímpica que poderiam estar na Copa São Paulo. A gente fala de Robert, de Japa, de Kaique, que tem Ian Lucas, Henrique, Juan. Então tem tem um grupo do Cruzeiro, né, que é significativo, que poderia estar disputando a Copa São Paulo, que tem idade, alguns até muita idade, como o Robert, mas no caso do Flamengo, como o time principal está excursionando nos Estados Unidos, né? Inclusive ontem o Flamengo jogou 2 vezes, né? Jogou 4 horas da tarde nos Estados Unidos e depois jogou 6h30 pelo Campeonato Carioca em João Pessoa. E nesse jogo de João Pessoa, alguns desses garotos que estão na Copa São Paulo, muitos nem foram, porque já estão disputando o Carioca, e alguns que estão na Copa São Paulo foram lá, ficaram no banco de reservas e voltam para disputar essa partida de hoje. Mas isso, na base, para falar a verdade, a gente não sabe se isso também vai fazer tanta diferença, né? A gente não tem certeza de que os garotos do Cruzeiro que ficaram aqui fariam uma copinha tão boa, por exemplo, como esse Joseph, que está aparecendo muito bem, o Teves também despontando muito bem. Então, mas é um jogo muito equilibrado. Edu Pansi, para você o Cruzeiro é favorito? O que a gente pode esperar do Cruzeiro daqui a pouco contra o Flamengo? Álvaro, assim, eu concordo com o Simões, com a Nath. Se você apontar favoritismo em jogo de categoria de base é sempre mais difícil, até mesmo a Copa São Paulo, né? Muita coisa influencia no jogo da Copa São Paulo, a distância entre uma partida e outra, a parte física, mas para não ficar em cima do muro,
Cruzeiro é ligeiramente favorito porque tem uma campanha mais sólida até aqui que a do Flamengo na competição, apesar de terem enfrentado adversários diferentes, não é um campeonato por pontos corridos, que os times enfrentam os mesmos adversários, mas a campanha do Cruzeiro é mais sólida. Muitos gols, sofreu apenas 1 gol na competição, algumas classificações com mais tranquilidade que as classificações do Flamengo. Claro, você tem que pesar. Pode ser que os adversários do Flamengo, em determinado momento, tenham sido até mais complicados que os do Cruzeiro, mas eu vejo um ligeiro favoritismo à equipe do Cruzeiro, não só pelos talentos que nós temos nessa equipe, mas principalmente pelo trabalho do treinador. O trabalho do Fernando Seabra é sólido, não é um trabalho apenas da Copa São Paulo, é um trabalho sólido desde o estadual Sub-20, da Copa do Brasil Sub-20, e o que vier de hoje para frente, semifinal ou final, é bônus para o Cruzeiro. O mais importante é você olhar para essa escalação do Cruzeiro e enxergar Fernando, Guimeira, Dorival, jogadores que ali na frente podem render algo para o time profissional. Eu também concordo com você. Para mim, e vou além. Para mim, o Cruzeiro vence e vence com facilidade. Eu acredito que a vitória do Cruzeiro não terá tanta dificuldade. Eu estou acreditando num jogo semelhante àquele contra a equipe do sobre o jogo do Cruzeiro quarta-feira. A gente falou do Atlético aqui, quarta-feira tem o Cruzeiro e não era novidade. 1.000 ingressos colocados à venda para a torcida do Cruzeiro já esgotou. A expectativa do Cruzeiro para quarta-feira numa nova temporada? A expectativa é boa, mas é sempre ainda muito difícil da gente analisar, porque é um processo muito grande de reformulação. E eu nem falo tanto em chegadas e saídas de jogadores, porque houve uma mudança, mas foi uma mudança em termos de reformulação menor do que houve, por exemplo, da Série B para a Série A, mas é o início de um novo trabalho, né? A gente ainda não conseguiu, a gente ainda não consegue saber qual é o Cruzeiro do Larcamón. Esse jogo contra o Vila Nova vai nos dar algumas pistas de como ele está pensando a montagem desse time, em como ele está pensando também a identidade de jogo desse time, se vai ser um Cruzeiro que vai ter mais posse de bola, se vai ser um Cruzeiro mais ofensivo, como a gente imagina que seja, pelos trabalhos anteriores dele. Mas eu acho que a expectativa é muito boa para que o Cruzeiro consiga retomar nesse campeonato estadual aquele fato de ser a segunda força, né? Eu acho que hoje o Atlético tem o favoritismo pelo investimento, pela qualidade do elenco, mas o Cruzeiro tem que buscar de alguma forma, principalmente na fase mais decisiva, buscar um protagonismo. Mas, de modo geral, o campeonato estadual é para a formação desse Cruzeiro que vai disputar o restante da temporada. Ô Alexandre, a grande novidade do Cruzeiro para a temporada é o Romero. Eu acho que isso aí é unanimidade, não é? Eu acho que o Dineno também é aguardado com muita expectativa. Sim. Por tudo que o Dineno, Verón, Larcamón. Mas eu acho que o Dineno, por um aspecto, Edu, o Matheus Pereira versão 2.4. Por tudo que os centroavantes do Cruzeiro não conseguiram fazer em 2023, né? Então a expectativa em cima do argentino é muito grande também, porque a torcida está ansiosa em busca de um centroavante, até porque em 2022 é um cenário totalmente diferente, que era a Série B, mas teve, né? O Edu foi artilheiro com 22 gols na temporada, é um número razoável. E em 2023 o Cruzeiro não conseguiu, apesar de toda a expectativa e esperança em cima do Gilberto. E talvez, eu não sei se você concorda, Simões, mas às vezes até a ansiedade com relação a ver o Dineno jogar seja maior do que com relação ao Romero, porque o Romero o torcedor já conhece, já sabe do que ele é capaz, sabe que ele vai ser um pilar nesse time, sabe as características dele, sabe que ele chega para ser essa referência na marcação no meio campo. Agora o Dineno a gente viu jogar em outros lugares, né? Então acho que o torcedor tem essa ansiedade de ver se ele vai ser de fato esse homem-gol. Eu te perguntei sobre o Atlético, a mesma pergunta, Panzi, para o Cruzeiro. Colocaria o time principal na quarta-feira? A resposta é muito parecida. Com um senão. O que o Cruzeiro pensa de Campeonato Mineiro tem que ser diferente do Atlético. O Atlético começa o Campeonato Mineiro com o time pronto. Se você perguntar aqui para a Nath, para mim, para o Simões, pedir para a gente escalar o Atlético, a gente escala. Né? O Scarpa não joga, né? Se for o time titular, Igor Gomes. Você repetiu o time do ano passado. Se pedir pra gente escalar o Cruzeiro, a gente sabe que o Rafael Cabral é o goleiro. Mas o restante do time são muitas as dúvidas. Então a gente ainda tem que assistir mais desse Cruzeiro. Mais não, né? A gente tem que assistir este Cruzeiro do Larcamón para saber o que ele pensa de jogo, o sistema de jogo vai ser qual, o sistema vai ser adotado nesse início de temporada. No campeonato estadual, eu não tenho muita dúvida que o Cruzeiro vai ter protagonismo. Posse de bola, vai jogar de forma ofensiva, vai controlar os jogos, principalmente contra as equipes do interior. Mas a gente tem que ver como é que vai ser esse Cruzeiro nos jogos maiores, contra Atlético, contra América. Mas o Larcamón, quanto mais ele puder repetir a equipe, melhor. Obrigado, Panzi.